Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu nunca mais entro num hotel sozinho depois do que aconteceu em março de 2024, em uma cidade do interior de São Paulo. Eu tinha viajado a trabalho e cheguei tarde no hotel Central Plaza. Era um prédio antigo, daqueles reformados nos anos 90, com cheiro de mofo misturado com desinfetante de pinho. O recepcionista, um homem magro de uns 50 anos, me entregou a chave do quarto 317 sem dizer quase nada. Só murmurou: "Terceiro andar. Elevador tá quebrado." Subi pela escada carregando a mala. Os degraus rangiam demais, como se a madeira estivesse reclamando do meu peso. Quando cheguei no corredor do terceiro andar, as luzes eram fracas, amareladas. Algumas piscavam. O carpete era verde escuro, daqueles que engolem o som dos passos. Parecia que eu estava andando sobre musgo molhado. O quarto 317 ficava no final do corredor, bem no canto. Quando enfiei a chave na fechadura, senti um frio estranho na nuca. Abri a porta e o ar lá dentro era gelado, como se o ar-condicionado estivesse ligado no máximo a horas. Mas o controle estava desligado e o aparelho nem zumbia. Fechei a porta, acendi a luz e larguei a mala. O quarto era simples: cama de casal, mesa pequena, TV antiga de tubo, banheiro com boques de vidro fosco. Nada demais. Tomei um banho rápido, deitei e apaguei a luz do abajur. Por volta das 2h17 da manhã, eu lembro exatamente porque olhei no celular, acordei com o som de alguém batendo de leve na porta. 3 batidas. Pausa. Mais 3. Não era urgente, parecia educado. Como se alguém estivesse pedindo licença. Eu fiquei imóvel. Não respondi. No silêncio, ouvi o som de pés descalços se afastando pelo corredor. Devagar. Arrastando um pouco. Voltei a dormir, mas não profundamente. Às 3h44, acordei de novo. Dessa vez, o barulho vinha de dentro do quarto. Era o som de alguém respirando. Bem perto. Do lado da cama. Uma respiração lenta, pesada, como de quem está com o nariz entupido. Eu congelei. Meu corpo inteiro ficou rígido. O quarto estava escuro. Só entrava uma faixa fina de luz laranja da rua por entre as cortinas. Eu não conseguia ver nada além da silhueta da TV e da cadeira. A respiração parou de repente. Então ouvi o colchão do outro lado da cama afundar, bem devagar, como se alguém estivesse se sentando ali, com cuidado para não fazer barulho. Eu estava suando frio. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que quem quer que estivesse ali ia escutar. Eu quis falar, gritar, mas minha garganta estava travada. Só consegui apertar o lençol com força. Passaram-se uns 10 segundos que pareceram 10 minutos. Depois, o colchão rangeu de novo, como se a pessoa tivesse se levantado. Passos leves no carpete. O banheiro. Ouvi a porta do box de vidro sendo aberta devagar, depois fechada com um clique quase inaudível. Silêncio total. Eu fiquei ali, paralisado, por quase 1 hora. Só quando o céu começou a clarear lá fora é que consegui me mexer. Levantei, acendi todas as luzes do quarto e fui até o banheiro. O box estava vazio. Seco. Nenhum vapor, nenhuma marca de água. Nada. Mas o espelho estava embaçado. No vapor, alguém tinha escrito com o dedo, em letras pequenas e trêmulas: "Não apaga a luz." Eu saí do banheiro correndo, peguei o celular e liguei para a recepção. Ninguém atendeu. Eram 5h12 da manhã. Desci pela escada ainda de pijama. O saguão estava vazio. Atrás do balcão, o mesmo recepcionista da noite anterior estava lá, sentado, olhando para o nada. Quando me viu, ele não pareceu surpreso. "Quarto 317, né?" Ele disse, antes mesmo que eu abrisse a boca. Eu só consegui fazer que sim com a cabeça. Ele suspirou, cansado.
A moça que morreu ali em 2011 odiava ficar no escuro. O marido dela apagou a luz antes de ir embora e deixou ela sozinha. Ela se enforcou no box. Desde então, alguns hóspedes veem coisas. A maioria pede para trocar de quarto no meio da noite. Outros só vão embora cedo, como o senhor vai fazer agora. Ele pegou uma chave reserva e me deu o quarto 112, no primeiro andar. Esse é mais tranquilo. Ela não desce. Eu não dormi mais naquela noite. Paguei a conta às 7 horas da manhã e nunca mais voltei àquela cidade. Até hoje, quando apago a luz do quarto antes de dormir, eu sinto aquele mesmo frio na nuca. E às vezes, bem baixinho, escuto 3 batidinhas educadas na porta. Eu nunca mais abro. Se você viaja muito a trabalho, sabe que todo hotel barato tem o mesmo cheiro. Uma mistura de carpete úmido, cera velha e desinfetante de pinho que não esconde o cheiro de mofo. Meu nome é Vicente, sou representante comercial e passo 200 noites por ano em camas que não são a minha. Eu achava que já tinha visto de tudo: vizinhos barulhentos, encanamento estourado, infiltração no teto. Mas o que aconteceu no quarto 304 de um hotel antigo no interior de São Paulo me fez começar a dormir no carro. Era uma noite de terça-feira, chovia torrencialmente, e eu estava exausto após dirigir 6 horas direto. O hotel era um daqueles edifícios dos anos 80, de 3 andares, com corredores longos e carpetes vermelhos desbotados. O recepcionista, um senhor com cara de muito sono, me entregou a chave de metal pesada. Quarto 304, no último andar, bem no final do corredor. Assim que entrei, notei o detalhe que todo viajante odeia: uma porta conjugada. Aquelas portas de madeira que ligam o seu quarto ao quarto vizinho, trancadas apenas por uma fechadura simples. A luz por baixo da fresta estava apagada. O quarto do lado, o 306, parecia vazio. Tomei um banho quente, liguei a TV no mudo e deitei. O frigobar fazia aquele zumbido agudo, mas o cansaço era maior. Apaguei a luz do abajur. Eram cerca de 2h15 da manhã quando eu acordei. Não foi um estrondo que me despertou, foi um som contínuo e rítmico. Vinha do quarto 306. SHHH. 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 Parecia o som de algo pesado sendo arrastado pelo carpete. Como um saco de areia molhada. Achei que fosse algum hóspede sem noção arrastando malas de madrugada. Tentei ignorar e virar para o outro lado, mas o som mudou. Parou de ser um arrastar e virou um murmúrio. Não era uma conversa. Eram 2 vozes, ou melhor, a mesma voz, falando em 2 tonalidades diferentes ao mesmo tempo. Uma era aguda, quase como um choro de criança. A outra era grave, rasgada, como um cachorro grande rosnando. E o pior, as vozes estavam coladas na porta conjugada. Me sentei na cama, no escuro, o coração já batendo na garganta. Tem alguém tentando dormir aqui. Falei alto, tentando engrossar a voz para parecer irritado e não apavorado. O silêncio do outro lado foi instantâneo. O zumbido do frigobar parecia ensurdecedor agora. Fiquei olhando para a porta de madeira no escuro. Passaram-se 10 segundos. 20. Pensei que o vizinho mal-educado tivesse se tocado. Foi quando a maçaneta da porta conjugada girou devagar. Clac! A maçaneta desceu até o fim e soltou, esbarrando na tranca. Alguém do outro lado tentou abrir. A luz embaixo da porta de repente acendeu, mas não era a luz amarelada normal de um quarto de hotel. Era uma luz fria, azulada, quase cirúrgica. Levantei devagar, descalço, e me aproximei da porta. Eu não ia abrir, mas precisava saber quem estava ali. A porta não tinha olho mágico, então a única forma de ver alguma coisa era a fresta de uns 2 centímetros entre a madeira e o chão. Me ajoelhei no carpete, colei o rosto no chão e fechei um dos olhos para espiar a luz que vinha do 306. No começo, vi apenas os pés da cama do outro lado e um pedaço do carpete encardido. Então, algo desceu. Não foi um par de sapatos que apareceu na fresta. Foi um rosto. Alguém do outro lado também tinha se deitado no chão para espiar por baixo da porta. Mas o rosto que estava me encarando estava de cabeça para baixo. A pele era esticada,
lisa demais, sem nenhuma ruga ou marca, como se fosse feita de cera fria. O nariz estava achatado contra o carpete. E os olhos não piscavam. Eram grandes, totalmente pretos, sem a parte branca. Eu congelei. Meu cérebro parou de funcionar. Eu queria gritar, mas o ar não saía. A coisa percebeu que eu estava olhando. A boca dela se abriu, revelando dentes muito pequenos e pontiagudos, e ela sussurrou de volta as exatas palavras que eu tinha dito, imitando a minha voz, mas com aquele eco duplo, agudo e grave. Tem alguém tentando dormir aqui. Tem alguém tentando dormir aqui. Eu joguei meu corpo para trás tão rápido que bati as costas na beirada da minha cama. Do outro lado da porta, o som de arrastar começou de novo, só que agora muito mais rápido e violento. Aquilo estava se debatendo pelo quarto, batendo nas paredes, derrubando móveis, enquanto ria com a minha voz. Bum! Um soco violento atingiu a porta de madeira conjugada. A tranca gemeu. Não pensei na mala. Não pensei na carteira que tinha ficado na mesa de cabeceira. Peguei apenas a chave do carro que estava na calça jogada na poltrona, abri a porta do meu quarto e corri para o corredor. O corredor estava um gelo. Desci os 3 andares pelas escadas tropeçando nos próprios pés. Quando cheguei na recepção, a cadeira do recepcionista estava vazia. A televisão estava ligada na estática. Não esperei ninguém. Atravessei a porta de vidro, entrei no meu carro debaixo de chuva e acelerei até encontrar um posto de combustível movimentado, a uns 40 quilômetros dali. Eu perdi minhas roupas, meu notebook de trabalho e minha dignidade naquela noite. Mas ganhei uma regra que sigo até hoje: eu não durmo em quartos com porta conjugada. Porque se você ouve algo do outro lado, e a porta está trancada, é para o seu lado que a coisa quer passar. Eu me chamo Rafael e, até hoje, evito qualquer hotel que tenha mais de 2 andares. O que aconteceu comigo no Hotel Paraíso das Águas, em julho de 2025, ainda me acorda no meio da noite. Eu estava voltando de uma viagem de moto pelo interior de Minas Gerais. Choveu forte o dia inteiro e, quando a noite caiu, eu estava exausto, molhado e com a viseira da capacete embaçada. Vi o letreiro azul piscando na beira da estrada: Hotel Paraíso das Águas, 24 horas, Wi-Fi grátis. Parecia um milagre. Parei sem pensar 2 vezes. O prédio era grande, dos anos 70, com fachada de azulejos brancos sujos de terra vermelha. A recepção era pequena e cheirava a café velho e madeira molhada. Uma mulher de uns 60 anos, com cabelo preso num coque apertado, me atendeu. Ela sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Quarto 412, último andar, disse, entregando a chave magnética. O elevador está em manutenção. Desculpe o incômodo. Eu estava cansado demais para reclamar. Subi os 4 andares pela escada de serviço, carregando a mochila e o capacete. Cada lance de escada parecia mais escuro que o anterior. As lâmpadas fluorescentes uniam e piscavam. No 3º andar, notei que uma das portas, quarto 309, estava entreaberta. De dentro saía um cheiro doce e enjoativo, como flores podres. Continuei subindo. O corredor do 4º andar era longo, com carpete vermelho desbotado e paredes bege. As portas eram todas iguais, numeradas em placas douradas enferrujadas. Quando cheguei ao 412, o fim do corredor, senti um arrepio. A temperatura ali era bem mais baixa que no resto do prédio. Inseri o cartão. A luzinha verde acendeu e a porta se abriu com um clique pesado. O quarto era espaçoso, mas antigo. Cama king size com colcha verde escura, uma poltrona de veludo puída, uma TV de tubo enorme e uma varanda com cortinas pesadas de veludo. O banheiro tinha azulejos brancos pequenos e um espelho grande acima da pia. O que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Absoluto. Nem o barulho da chuva chegava ali dentro. Tomei um banho quente, deitei na cama e apaguei a luz. O cansaço me derrubou em minutos. Acordei com o som de água correndo. Não era a chuva. Era o chuveiro do banheiro ligado no máximo. Eu me sentei na cama, confuso. A porta do banheiro estava entreaberta e uma luz azulada,
fria, escapava pela fresta. Eu não lembrava de ter deixado nenhuma luz acesa. O alô? Chamei. Voz rouca. Ninguém respondeu. Só o barulho constante da água batendo no piso do box. Levantei devagar, acendi o abajur e me aproximei. Empurrei a porta do banheiro. O box estava totalmente fechado, mas o chuveiro estava ligado. A água caía quente, enchendo o ambiente de vapor. O espelho estava completamente embaçado. No vapor, escrito com o dedo em letras grandes e trêmulas. Eu estou no 412. Meu estômago gelou. Eu desliguei o chuveiro com força. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Limpei o espelho com a toalha. Atrás da escrita, meu próprio reflexo me olhava, pálido. Voltei para a cama, coração acelerado. Peguei o celular, sem sinal. Tentei ligar para a recepção pelo telefone fixo do quarto. Tocou. 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 Ninguém atendeu. Deitei novamente, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, contando os segundos. Às 3h12 da manhã, ouvi o primeiro rangido. Era o som de alguém andando devagar sobre o carpete, dentro do quarto. Passos leves, descalços, indo da porta em direção à varanda. Depois pararam. Em seguida, o som da cortina sendo puxada bem devagar. O tecido pesado deslizando no varão de metal. Eu me virei na cama e olhei. A cortina da varanda estava aberta uns 20 centímetros. Do lado de fora, a varanda estava vazia. Só a chuva caindo forte na grade de ferro. Mas eu podia jurar que tinha visto uma silhueta escura ali por um segundo. Levantei, fui até a varanda e fechei a cortina com força. Quando me virei de volta para o quarto, a porta do banheiro, que eu tinha deixado aberta, agora estava fechada. Eu não tinha fechado. Fiquei parado no meio do quarto, respirando rápido. Foi quando escutei, bem baixinho, uma voz de mulher vindo de dentro do banheiro. Rafael, você esqueceu de trancar a porta. Eu nunca tinha dito meu nome para ninguém naquele hotel. Corri para a porta do quarto, mas a maçaneta não girava. Estava travada por dentro. Eu puxava com toda a força e ela não cedia. Atrás de mim, a voz continuou, agora mais clara, vinda de todos os cantos ao mesmo tempo. Eu morri aqui em 1998. Meu marido me afogou na banheira enquanto eu dormia. Ele disse para a polícia que eu tinha fugido com outro homem. Ninguém nunca procurou direito. A temperatura do quarto despencou. Eu conseguia ver minha respiração saindo branca. Ele ficou no quarto 412 por 3 dias depois disso, fingindo que estava me esperando voltar. Dormia do meu lado. Falava comigo. E você está dormindo na mesma cama. Eu bati na porta com os punhos, gritei por socorro. Ninguém veio. O telefone tocou sozinho na mesinha de cabeceira. Atendi tremendo. Uma voz calma de homem atendeu. Recepção. Em que posso ajudar? Tem alguém no meu quarto. Gritei. Me tira daqui. Houve um silêncio curto. Depois a mesma voz, agora com um tom quase divertido. Senhor Rafael, o quarto 412 está vazio desde 1998. O senhor reservou online. Nós não temos registro de nenhum hóspede nesse quarto hoje. A ligação caiu. Nesse momento, a luz do abajur começou a piscar. E eu ouvi o barulho da banheira enchendo, água correndo forte no banheiro. Eu me encostei na parede, deslizei até o chão e abracei os joelhos. Fiquei ali chorando baixinho até o dia clarear. Às 6h47 da manhã, a porta do quarto se abriu sozinha, devagar. Eu saí correndo, descalço, só com a carteira e o celular na mão. Desci os 4 andares pela escada em menos de 1 minuto. Na recepção, a mesma mulher do check-in estava lá, calma. Ela me olhou e disse, sem emoção, o senhor vai embora cedo. Quer a nota fiscal? Eu não respondi. Só corri para fora, liguei a moto e fui embora sem olhar para trás. 3 dias depois, em casa, eu pesquisei no Google,
Hotel Paraíso das Águas Morte 1998. Não encontrei nada. Nenhum registro. Nenhum jornal. Como se nunca tivesse acontecido. Mas quando eu abro a galeria do celular, tem uma foto que eu não tirei. É o espelho do banheiro do quarto 412, embaçado, com a frase escrita: "Volta pra cama, Rafael. Tá frio aqui sozinha." Eu apaguei a foto. Mas toda noite, quando apago a luz do meu quarto, eu escuto o chuveiro ligado em algum lugar da casa. E a voz dela, bem perto do meu ouvido: "Não demora." Trabalhar na recepção noturna de um hotel no centro velho de São Paulo te ensina muito sobre a solidão. O lugar era um daqueles prédios da década de 50, com pé direito alto, lustres de cristal empoeirados e um cheiro crônico de cera de assoalho e naftalina. Meu nome é Cassiano, e eu cobria o turno das 22 horas às 6 horas. O trabalho era fácil: fazer o check-in de viajantes atrasados, fechar o caixa e lutar contra o sono. O hotel tinha 10 andares, mas o 7º andar estava interditado havia 5 anos para uma reforma que nunca acontecia. A energia lá era cortada, os móveis estavam cobertos por lonas plásticas, e a porta corta-fogo da escadaria vivia trancada no cadeado. Era uma noite de quinta-feira, garoava fino e o saguão estava morto. O relógio marcava 3h15. Eu estava lendo um livro atrás do balcão quando o velho painel do PABX começou a piscar e zumbir. Olhei para o visor luminoso. Ramal 714. Meu sangue esfriou. Não havia ninguém no 714. Não havia nem telefone no 714, pelo que eu sabia. O ramal deveria estar desativado na central. O zumbido continuou, insistente, ecoando no saguão vazio. Hesitante, tirei o fone do gancho e levei ao ouvido. "Recepção, boa noite?" Do outro lado, ouvi apenas o som de estática grossa, como uma TV fora do ar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, prestes a desligar, quando a estática mudou. Tornou-se um som rítmico, úmido. Era o som de alguém respirando com dificuldade, como se os pulmões estivessem cheios de líquido. "Alô? Tem alguém na linha?" Perguntei, a voz tremendo um pouco. Então, uma voz falou. Não era humana, nem mecânica. Era uma voz que parecia ser feita do próprio ruído da linha, grave e arrastada. "Está muito frio. Abra." Desliguei o telefone de supetão. Meu coração martelava no peito. Fiquei encarando o painel, esperando que a luz apagasse. Ela apagou. Mas, 5 segundos depois, o alarme de incêndio do painel central apitou. Zona. Andar 7. Quarto 714. Eu era o único funcionário além do segurança, que estava dormindo no subsolo. Se fosse um curto-circuito, o hotel inteiro, que era puro carpete e madeira velha, viraria cinzas. Peguei a lanterna grande de metal, o molho de chaves e chamei o elevador de serviço. O trajeto até o 7º andar pareceu durar horas. O elevador rangeu e parou com um solavanco. As portas se abriram para a escuridão absoluta. O cheiro que me atingiu não foi de fumaça. Foi um cheiro denso de mofo, cobre e carne estragada. O ar estava congelante, muito mais frio do que o resto do prédio. Acendi a lanterna. O corredor longo estava forrado com aquele plástico grosso de construção no chão, e as portas dos quartos estavam abertas, revelando móveis empilhados e cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas sob o facho de luz. O silêncio era esmagador. O único som era o plástico estalando sob as solas do meu sapato enquanto eu caminhava. Crack, crack. Fui avançando. 702, 706, 710. Cheguei no 714, no final do corredor. A porta estava entreaberta. Não havia cheiro de fumaça, não havia fogo. Empurrei a porta de madeira com a ponta da lanterna. Ela rangeu alto. O quarto estava revirado. O colchão estava no chão, rasgado. E as lonas plásticas que cobriam as janelas estavam rasgadas em tiras, balançando com uma corrente de ar gelada que vinha do banheiro. A luz da minha lanterna tremia na minha mão.
Apontei o facho para a porta do banheiro. O som de respiração úmida voltou. SHHH. Ah. SHHH. Ah. Vinha de dentro do boxe do chuveiro. Dei um passo para dentro do banheiro. O piso de azulejo estava coberto por uma gosma preta, parecida com óleo de motor, que escorria do ralo. Apontei a luz para o boxe, que estava fechado com uma cortina de plástico translúcido. Havia uma silhueta atrás da cortina. Era alta. Alta demais para ser uma pessoa. A cabeça quase encostava no teto, e os braços eram longos e desproporcionais, pendendo até a altura dos joelhos. Quem está aí? Sussurrei. A coragem de gritar já tinha me abandonado. A figura não respondeu. Em vez disso, ela ergueu um dos braços lentamente e agarrou a cortina de plástico. Os dedos não tinham unhas, terminavam em pontas ósseas e amareladas. Ela puxou a cortina de lado. Eu não vi um rosto. O que estava parado dentro da banheira imunda era uma massa de lonas plásticas, fios de telefone antigos e lençóis velhos do hotel, como se alguém tivesse tentado montar um boneco usando o lixo da reforma. Mas aquela coisa respirava. A massa inflava e desinflava, e no lugar onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 fendas escuras que vazavam aquele óleo preto. O pior foi quando a coisa abriu a boca, um rasgo no tecido sujo, e de lá de dentro saiu o som de um toque de telefone do PABX da recepção, no volume máximo, ensurdecedor. Eu não pensei. Eu apenas virei e corri. Corri pelo corredor de plástico, o som dos meus passos ecoando junto com os daquela coisa, que saiu do quarto quebrando a porta de madeira. Ela não corria como um humano. O som era de dezenas de pernas de madeira batendo no chão de forma caótica. Clac, 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 clac. Cheguei à porta da escadaria de incêndio, enfiei a chave trêmula no cadeado, destranquei, passei e bati a pesada porta de ferro, trancando do outro lado. Fiquei ali, escorado na porta, no escuro da escada, sem conseguir puxar o ar. Foi quando ouvi algo pesado bater do outro lado do ferro. Bum! E então, a voz grossa de estática, sussurrando pelo vão da fechadura bem no meu ouvido. 8º andar, agora. Entreguei meu uniforme na manhã seguinte, deixei as chaves no balcão e nunca mais pisei no centro da cidade à noite. Hoje eu trabalho de dia. E se vou a um hotel e me colocam num andar alto, eu simplesmente dou meia volta e durmo no saguão. Meu nome é Juliana e, até hoje, eu não consigo dormir direito em hotéis. O que aconteceu comigo no Hotel Colonial, em Gramado, no inverno de 2023, mudou completamente a forma como eu vejo esses lugares. Eu tinha ido sozinha para passar uns dias descansando. Escolhi o Hotel Colonial porque era um prédio antigo, charmoso, daqueles com madeira escura, lareira na recepção e quartos com janelas grandes que davam para o bosque. Reservei o quarto 208, no 2º andar. Cheguei no fim da tarde. O recepcionista, um senhor de uns 70 anos chamado seu Antônio, me entregou a chave com um sorriso gentil e disse algo que só entendi depois. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Mas à noite, se escutar barulho no corredor, não se preocupe. São só os antigos hóspedes caminhando. Eu ri, achando que era uma brincadeira de hotel antigo. Subi, desfiz a mala e tomei um banho quente. O quarto era lindo, cama com dossel, papel de parede floral antigo, um armário de madeira maciça e um espelho de corpo inteiro na porta do guarda-roupa. O cheiro era de madeira envelhecida e lavanda. Deitei cedo, por volta das 22 horas, com a luz do abajur acesa. Estava lendo um livro quando ouvi o primeiro som, passos no corredor. Devagar, ritmados, como se alguém estivesse andando de chinelo. Pararam bem em frente à minha porta. Depois de uns segundos, continuaram andando e sumiram no final do corredor. Deve ser outro hóspede, pensei. Voltei a ler. Meia hora depois, os passos voltaram. Dessa vez, pararam novamente na minha porta. Eu ouvi claramente o som de alguém respirando do outro lado da madeira. Uma respiração calma, adulta. Fiquei imóvel, olhando para a porta. As batidas do meu coração estavam mais altas que qualquer coisa. Então, bem baixinho, alguém bateu 3 vezes. Toque, toque, toque. Educado.
quase hesitante. Quem é? Perguntei, voz um pouco trêmula. Ninguém respondeu. Os passos se afastaram devagar. Eu levantei, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, iluminado por aquelas luzes amareladas fracas. Não tinha ninguém. Voltei para a cama, mas agora estava inquieta. Apaguei o abajur e tentei dormir. Por volta das 2h40 da manhã, acordei com um barulho dentro do quarto. Era o som de gavetas sendo abertas e fechadas devagar. Vinha do armário de madeira. Eu me sentei na cama, abraçando os joelhos. A luz da lua entrava pela janela e iluminava o quarto o suficiente para eu ver que as portas do armário estavam entreabertas. Eu tinha certeza absoluta de que tinha fechado elas antes de deitar. O barulho parou. Depois, ouvi o rangido característico da porta do armário se abrindo mais um pouco. Em seguida, o som de tecido sendo mexido, como se alguém estivesse remexendo nas minhas roupas penduradas. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Fiquei ali, olhando, enquanto via uma das mangas da minha blusa favorita se mexer sozinha, como se uma mão invisível estivesse tocando nela. Então, uma voz de mulher, muito baixa, quase um sussurro, veio de dentro do armário. Essa cor fica tão bonita em você. Eu usava bastante quando era viva. Eu senti um frio que desceu pela espinha até os pés. A voz era doce, mas carregada de uma tristeza profunda. Quem está aí? Consegui perguntar, quase sem som. Silêncio por alguns segundos. Depois a mesma voz, agora mais perto, como se a pessoa estivesse ao lado da cama. Meu nome era Clara. Eu me matei nesse quarto em 1987. Tomei remédios e deitei bem onde você está agora. Meu noivo ia casar comigo no dia seguinte, mas ele não veio. Nunca veio. Eu comecei a chorar baixinho. Não conseguia me mexer. Ela continuou. Eu ainda espero ele chegar. Toda noite eu arrumo o armário, coloco a roupa que eu ia usar no casamento e fico esperando. Você tem o mesmo perfume que eu usava. Por isso eu achei que era ele chegando. Eu senti algo frio e leve tocar meu cabelo, como dedos passando de leve. Desculpa te assustar. Eu só queria conversar com alguém. Faz tanto tempo que ninguém fica nesse quarto por mais de uma noite. Eu fiquei ali, tremendo, até o sol começar a entrar pela janela. Quando a luz do dia chegou, o armário estava fechado. As roupas estavam exatamente como eu tinha deixado. Não tinha nenhum sinal de que algo havia acontecido. Desci para o café da manhã pálida e sem fome. Seu Antônio estava na recepção. Quando me viu, ele apenas balançou a cabeça devagar, como se já soubesse. A Clara te visitou, né? Perguntou baixinho. Ela só aparece para as mulheres que ficam sozinhas. Dizem que ela ainda espera o noivo. Nós não colocamos mais hóspedes no 208 por muito tempo, mas às vezes o sistema reserva mesmo assim. Eu paguei a conta na hora e fui embora antes do meio-dia. Não consegui nem voltar no quarto para pegar todas as minhas coisas. Pedi que eles enviassem por correio. Hoje, quando viajo, eu sempre peço quartos no térreo. E nunca mais uso perfume de lavanda. Mas às vezes, quando estou em casa e abro meu armário à noite, eu sinto aquele mesmo cheiro doce de lavanda antiga. E ouço, bem baixinho, uma voz de mulher sussurrando. Boa noite, Juliana. Obrigada por ter ficado um pouco comigo.